impactante. Vou ler o versículo 30. Juízes 11:30. Diz assim: fez Jefté voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso com os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, em sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho e nem filha. Só dela. Se você puder voltar aí, volta no versículo de número 1. Bom, pessoal, é o seguinte: hoje eu quero compartilhar uma palavra que é sobre a história de um dos nossos irmãos. E esse irmão nosso aí, o nome dele é Jefté. Ele tem uma história bem interessante e algumas coisas aqui para nos ensinar. E o tema dessa palavra é um herói improvável. Um herói improvável. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 38, se eu não me engano, que esse cara, ele está entre um dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé. Então, é como se ele estivesse lá entre, deixa eu ver, aqueles Gideão, Moisés, Elias, só cara top. Só que se você olhar a história desse cara, você vai falar: ué, como é que é isso? Como é que esse cara está lá entre esses grandes caras da Bíblia, sendo que ele teve uma história dessa? E aí a gente vai tentar entender aqui, biblicamente, o porquê, assim, por que a Bíblia considera esse cara como um herói da fé, sendo que ele fez um voto totalmente precipitado de oferecer sacrifício. Quem saísse da porta da casa dele, da casa dele, e quem saiu para a filha dele. A partir do versículo 1, diz assim: era então Jefté, o gileadita, ele morava em Gileade. Ele era um homem valente e um homem valoroso. Tem algumas versões que só falam valente, tá? Mas tem outras versões que falam essas duas características desse cara, que ele era valente e que ele era valoroso. O que é uma pessoa valente? É uma pessoa que enfrenta as dificuldades, é uma pessoa destemida, uma pessoa valente, que independente da situação que ela passe, embora ela possa até sentir medo, ela enfrenta, ela é valente. Esse cara era valente. Esse cara, a Bíblia diz também que ele era valoroso, ou seja, ele tinha valores, ele tinha princípios. Uma pessoa que é valorosa, ela não precisa mudar para ser aceita em um determinado grupo. Por exemplo, você está na sua escola, lá no seu trabalho. Se você for uma pessoa, um homem ou uma mulher valorosa ou valoroso, onde você estiver, os princípios externos, eles não falarão mais alto do que os princípios que você tem, porque você é uma pessoa de valor, você tem valores. Esse cara era assim. Ele era um cara que era valente, era destemido, era um cara que era valoroso. Só que, na continuação do versículo 1, fala que esse nascimento dele, ele não se dá num leito matrimonial, de tudo certinho entre o seu pai e a sua mãe. Na verdade, o pai dele, o nome dele era Gileade. E um dia, esse Gileade foi para uma outra aldeia e teve relações sexuais com outra mulher. Ou seja, ele é nascimento de uma queda de volta. Só que não foi uma mulher qualquer. A Bíblia fala que era uma prostituta. Então, no versículo fala: olha, Jefté, gileadita, homem valente, porém, filho de uma prostituta. Filho de uma prostituta. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas pelo decorrer da história, a gente entende que esse Jefté, porque ele nasceu ali e tudo, Gileade levou ele para sua casa, não assumiu a prostituta, mas assumiu esse filho, e a sua esposa depois engravidou de outros filhos, e lá na frente esses outros filhos expulsaram ele de casa porque ele era filho de uma prostituta. Então, assim, eu acredito que esse cara, por ser filho, um memorial ali de uma traição, talvez uma ameaça à herança
dos outros filhos, os filhos legítimos, vamos dizer assim, ele era bem desprezado no meio da sua família. Ele passava situações muito difíceis, mas apesar do seu nascimento ser resultado de uma queda de volta do seu pai, os seus familiares o desprezarem, os seus familiares o chegarem como ameaça ou como memorial de uma traição, apesar do contexto ruim que ele está ali inserido, que ele nasce, ele cresce, ele amadurece, ele se torna uma pessoa valente, ele se torna uma pessoa valorosa. E aqui está a primeira coisa que eu queria dizer para você: que não importa a sua origem, não importa de onde você veio, não importa se você é resultado de um abuso, não importa se você é um filho que não foi planejado, que não foi desejado pelos seus pais, não importa se na sua casa as pessoas te desprezam, não importa se no seu trabalho isso acontece também. Você não pode deixar que os problemas te impeçam de crescer, de ser valente, de ser valoroso. Não deixe que esses poréns aqui que fala no versículo 1, não deixe que os poréns te parem. Sempre haverá poréns. Olha só, no meio do versículo, o cara era valente, o cara era valoroso, porém, o cara era filho de uma prostituta. Porém, é uma conjunção adversativa. Conjunção adversativa fala de oposição, negatividade. Mesmo o cara tendo essas qualidades, olha, ele é filho de uma prostituta. Então, não permita que os seus poréns te impeçam de crescer. A sua condição de vida, ou onde você nasceu e viveu ali, impeça você de crescer. Porque esse cara, ele foi extraordinário nesse aspecto. Que embora diante de todas essas dificuldades, ele não parou, ele continuou sendo valente e valoroso. E ao decorrer da história, você vai perceber que ele era um dos únicos na sua cidade que era valente, que era valoroso, que era uma pessoa de destaque, mesmo diante de toda essa situação que ele estava passando aqui. A Bíblia fala outros poréns aqui, né? 1 Samuel, capítulo 1, fala de uma história que tinha uma mulher chamada Penina, e essa Penina, a Bíblia fala assim: Penina tinha filhos, porém, Ana era estéril. O porém da Ana não impediu dela ser, por ela ser estéril, não impediu que ela tivesse filhos. Ana teve 7 filhos. Ela era estéril. Qual era o porém da vida dela? Ela ser estéril. Mais adiante no livro de 1 Samuel 17, fala de um jovem chamado Davi, que ele chegou lá e Saul falou: poxa, eu queria lutar e tudo mais, tem essa armadura aqui, deixa eu ver, dar em você. Olha, você é um cara muito corajoso, Davi. Porém, Golias é guerreiro desde a sua mocidade. O fato de Golias ser guerreiro desde a sua mocidade, esse porém não impediu que Davi vencesse Golias. Os poréns não podem te parar. Se você for mais adiante também, você vai ver no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Davi lá no seu trono fala assim, chega lá em Ziba e fala assim: olha, alguém aí da linhagem de Saul, para que eu use de bondade ali. Aí Ziba fala para ele: sim, há um homem chamado Mefibosete. Porém, ele é aleijado de ambos os seus pés. O porém de Mefibosete era porque ele era aleijado, mas isso não impediu que ele sentasse à mesa do rei e desfrutasse de tudo aquilo. Outra história, 1 Reis capítulo 5, fala de Naamã. Naamã era comandante do exército, não sei o que, era um homem valente, porém leproso. Todos esses poréns aqui que eu falei, eles não foram causados por nenhuma dessas pessoas. Existem poréns em nossas vidas que a gente não tem como controlar. Existem situações que vão acontecer na sua vida que você não fez nada para que ela acontecesse. Mas diante desses poréns, você não pode abaixar sua cabeça: gente, nossa, eu sou pequeno, não consigo vencer Golias. Gente, eu estou chorando aqui porque eu não posso ser mãe, assim como Ana estava ali naquela situação. Esses poréns não podem. Agora tome cuidado. Há outros poréns que você mesmo causou. E quando há esses poréns, nós precisamos tomar muito cuidado. Depois dessa história aqui de Juízes, se você em outro momento quiser criar a Bíblia, você vai ver lá no capítulo
16, acho que vai no capítulo 15, fala da história de Sansão. A Bíblia fala que, a gente conhece a história de Sansão, para não demorar muito. Lá no versículo de número 20, do capítulo 16, fala assim que Sansão era forte, não sei o que, tudo mais. E fala, os filisteus não só vestir Sansão. A Bíblia fala que ele levantava, quebrava as cordas, as correntes, tudo mais. Porém, já não sabia mais que o Espírito de Deus não estava com ele. Esse porém aqui é um porém diferente. É um porém consequência das escolhas de Sansão. Outro cara, livro de 1 Samuel capítulo 13, no versículo 13 e 14, fala a história de Saul. E aí chega Samuel e fala assim: olha, Saul, você agiu de maneira negligente, você desobedeceu ao Senhor. O Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino, e eu estou preparando um substituto para você, no caso da Davi. Esse porém na vida de Saul também é um porém diferente, gente. Era um porém por consequência da sua desobediência a Deus. E é uma desobediência de quebra de voto. Se você for ver lá no livro de Josué, capítulo 9, que outro momento a gente pode compartilhar sobre isso, que fala que Josué fez um voto ao Senhor com os gibeonitas. Foi enganado lá no voto, mas ele fez esse voto sem consultar o Senhor. E aí, 300 anos depois, Saul quebra esse voto. E houve consequência para ele e houve para Davi também lá na frente. Então, o que eu quero dizer? Existem poréns que não é por motivo das suas escolhas. São poréns da vida que Deus coloca muitas vezes quando Ele quer nos livra disso. Mas tome cuidado com os poréns que são você mesmo, que é você mesmo que causa. Nesses poréns, você, o seu causador, você também deve resolvê-los. Você precisa pedir perdão ao Senhor em arrependimento, buscar alcançar, assim como Sansão fez: Senhor, me dá forças aqui mais uma vez, para que esse povo não envergonhe o teu nome e tal. Você precisa lutar por aquilo. Então, assim, há esses tipos de porém. Então, esse cara, ele era filho de uma prostituta. Ele era valente, ele era valoroso, porém, filho de uma prostituta. Capítulo 2, o versículo 2 diz: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Os irmãos dele, expulsaram ele de casa. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos. Fugiu, não é nem saiu, fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob. Olha só, lembra que eu acabei de falar que ele era um cara valente? Como é que um cara valente foge de uma guerra dos irmãos que ele era mais novo que ele? Aqui eu aprendo que, com ele, que há lutas que não vale a pena você comprar. Às vezes, a melhor coisa que você tem a fazer é se retirar. Há lutas que não vale a pena você batalhar, ou não vale a pena você lutar. Foi o que aconteceu com ele aqui. Valente, cadê o valente? O valente fugiu. O valente não saiu, ele fugiu. Olha, mas esse cara não era valente? E ainda mais, o cara falou assim para ele: olha, você não tem direito. Os irmãos dele: você não tem direito que a aliança do nosso pai, não, meu brother. Você é filho de uma prostituta, você sai fora. Você é filho bastardo. Você não tem direito. E às vezes, é o que Satanás tem colocado na vida, nas mentes das pessoas. Você não tem direito de herdar a herança de Deus, é a herança de seu pai. Você não tem direito, você é pecador, você não merece. Ele está certo em alguns aspectos, nós somos pecadores e não merecemos. Mas, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos alcançar essa herança. Nós não éramos filhos de Deus, nós somos filhos adotados. A Bíblia fala que nós somos filhos adotados de Cristo. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam têm o direito, a possibilidade de serem feitos filhos de Deus. Então, independente do que Satanás muitas vezes tem falado no seu coração, você não tem direito, você não pode tomar posse daquilo por causa do seu erro, do seu pecado. Você tem direito sim.
sim, porque houve um sacrifício de sangue pela sua vida. E esse é o motivo de você hoje poder ter a opção de escolher aceitar esse sacrifício. E esse cara, a situação dele o forçou, as circunstâncias o forçou a sair da sua casa. Algumas vezes, há situações que vão nos forçar a irmos a outros lugares, a estarmos em outros lugares, a estarmos em outros relacionamentos, a estarmos com outras amizades, coisas que não foi você que causou. Por exemplo, eu tenho um amigo, meu amigo, sei lá, eu descobri que meu amigo está falando mal de mim pelas costas, sei lá, qualquer coisa assim. Cara, você não tem culpa disso. Eu acho que você não tem culpa. O cara está mentindo ali pelas suas costas. Então, essas circunstâncias te levou a sair daquela amizade. As circunstâncias, às vezes, as situações que é melhor a gente ir, essas situações que nos expulsam. Então, foi o que aconteceu no Jefté. Ele estava lá, os irmãos falaram: olha, sai fora, porque aqui você não vai ter direito de herança nenhuma. E ele fugiu para uma cidade chamada cidade de Tobi. Essa cidade, a Bíblia diz que havia homens levianos, ou seja, pessoas de uma índole não muito boa. E a Bíblia diz que quando ele chegou nessa cidade, essas pessoas se ajuntaram a ele. E a gente entende que ele formou meio que uma gangue ali. Ele formou o seu grupo de guerra com esses levianos. Só que depois de um tempo, a Bíblia fala que alguns anos passaram, decorrer do versículo, e essa galera que estava lá em Gileade começou a passar um aperto. Lucas, qual era o aperto? O aperto era o seguinte: havia uma guerra entre os amonitas e esse povo, fazendo 300 anos. Só que teve um dia que o cara ficou doido, ele levantou e falou: ó, a gente vai acabar com Gileade, os amonitas. E aí, os anciãos da cidade ficaram desesperados, conversaram lá e falaram o seguinte: ó, a gente vai ter que ir lá para Jefté, porque Jefté é um homem valente. E só Jefté que pode nos ajudar nessa situação. E eles chegaram lá e falaram: olha, tem uma guerra aqui com os filhos de Amon. Você tem ideia como é que esses filhos de Amon eram terríveis? Quando eles entraram numa guerra, eles entravam para arrebentar tudo. Eles eram bárbaros. Por exemplo, eles chegavam aqui até você, só que eles arrancavam os olhos dos soldados, arrancavam os seus braços. As mulheres grávidas, eles rasgavam o ventre. Mulher viva, eles rasgavam o ventre da mulher, tiravam o bebê e depois matavam ela. Os amonitas, os caras eram terríveis. E aí a galera de Gileade tremeu na base, falou: meu amigo, agora? Que a gente não tinha, porque eles tinham eles. Tem um período de Josué, entre Josué e a monarquia, que é o rei Davi e o rei Saul, tem um período dos juízes, que era um período em que Deus levantava algumas pessoas, o povo pecava, orava e se arrependia. Deus era o próprio juiz. Aí o que acontece? Eles estavam sem juiz, porque o juiz tinha morrido. E eles foram até lá. E aí ele entrou na cidade e tal, e falou: e aí, Jefté, você pode nos ajudar nessa batalha? Ele falou: mas não foi vocês que me expulsaram da cidade e tudo mais? Ele falou: pois é, mas a gente está aqui, será que vocês podem me ajudar? Será que vocês podem me ajudar? E você percebeu uma guerra que não era a guerra dele mais. Ele estava em outra cidade, já tinha uma família, já tinha uma filha, tinha construído ali o seu nome ali no meio daquela cidade de Tobi. Só que ele quis entrar numa batalha que não era dele. Ele não precisava entrar naquela batalha, ele entrou. Só que ele entrou, pior ainda, por um motivo errado. Ele fala no decorrer desse, ele fala assim: olha, beleza, eu entro na cidade, eu vou pelejar por Deus aí, por essa galera. Mas é o seguinte: eu quero ser o líder de toda a cidade. Eu quero ser governador. Tipo assim, eu saí por baixo, agora eu quero voltar para a cidade de cima, né? Tipo, como governador e tudo mais, agora. E eu entendo aqui nessa parte que, olha, a primeira coisa, no versículo eu tinha falado 3 coisas dele. Eu tinha falado que ele era valente, valoroso e que ele se desviava de algumas brigas, assim, coisas, de algumas batalhas que não era dele. Ele já começa por aqui, ó. Já entra numa batalha que ele não precisava entrar, diferente da batalha dos irmãos dele. Segunda coisa, ele talvez nessa vontade de alcançar, de recuperar o seu valor diante dos olhos das pessoas da sua cidade, da cidade de Gileade, ele aceitou uma batalha que não era dele. Não é mais valoroso. Pessoa valorosa defende seus princípios, independente do que o outro pensa. E o preço dessa escolha, o preço dessa má
escolha precipitada dele foi a destruição da sua família. Só isso. Então, esse cara, ele aceitou, ele era diplomata, foi lá com o filho de amor, tentou mandar uma carta, diplomacia, não, o que foi, o que está acontecendo? Não, vocês estão na nossa terra e tal, tem confusão, não conseguiu. Eu falei, então vamos para a batalha mesmo, vamos lutar. E aí no versículo 30, 31, deixa eu ver se é o versículo 30 mesmo. A partir do versículo 30 que a gente leu, nessa batalha, nesse desejo de alcançar essa vitória, para alcançar o seu valor perdido diante das pessoas da sua cidade, ele fez uma coisa muito precipitada. A Bíblia fala que ele fez um voto ao Senhor. E esse voto que ele fez, ele falou assim, versículo 31, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dessa guerra, esse será do Senhor, e eu o oferecerei como holocausto. Nem sempre a gente sabe o que vai sair da nossa porta, da porta da nossa casa. Ele foi muito precipitado nesse voto. Talvez com a motivação ali de ganhar, de reconhecer o seu valor, das pessoas reconhecerem o seu valor ali diante da... E detalhe, o versículo fala, olha, o Espírito de Deus estava com ele. E mesmo o Espírito de Deus ali com ele, o cara que é destemido, que era valente, o cara sentiu medo. Ele ficou com tanto medo que fez esse voto. Esse voto sem pensar, esse voto absurdo, essa decisão, uma emoção. Você vê que o cara está tomando decisão ali na emoção, no seu racional. Poxa, porque pensa bem, o cara falou, a primeira pessoa que sai da porta, quem é que você sai da porta da casa dele? Um cavalo de casa? Ou era a mulher dele, ou era a filha dele. Então o cara não pensou naquilo que ele pediu ao Senhor, naquilo que ele fez na sua oração ao Senhor. E ele tomou essa decisão. E aqui a gente olha para um parênteses dizer o seguinte, que grandes vitórias, outras vitórias são muito importantes em nossas vidas. Mas a nossa família é muito importante, é mais importante que isso. Você estudar, você correr atrás das coisas, é uma coisa muito importante para a pena. Só que você tem que lutar ali, pelo conforto da sua família, sua família viver melhor e tal. Mas você não pode apostar a sua família nisso. Nesse conforto. Ser precipitado para você casar, para você comprar, para você falar, para você julgar, gente. Essa precipitação custa muito caro. E alguns sacrifícios não valem a pena. Para ele, venceu a batalha, beleza. Só que depois ele chegou em casa, talvez a notícia tenha chegado antes do que ele, e ele viu a filha dele lá. A Bíblia fala que ela vem dançando com o pandeiro, alegrando, toda alegre, e quando ele olhou, ele falou, ainda a Bíblia fala, minha única filha, meu Deus, ele fala para ela, minha filha, você é um motivo de tristeza para mim, que eu fiz um voto assim, não tudo mais. Então, há alguns sacrifícios que não valem a pena. Não valem. Algumas correntes entendem, ele cumpriu o seu voto, a Bíblia fala que ele cumpriu o seu voto. Porém, algumas correntes entendem que ele, de fato, literalmente, ofereceu a filha dele no holocausto. Pegou ela, matou ela e ofereceu ao Senhor. Há uma outra corrente que entende que ela não foi oferecida. Se você ler os versículos seguintes, ela fala, pai, que pena, tal, tudo bem. O Senhor fez o voto, tudo bem. Mas deixa eu ir ficar 2 meses com as minhas amigas do monte para eu orar a minha virgindade, que eu nunca mais vou ter filho e tal. Há uma outra corrente entende que ela não foi oferecida literalmente, não foi morta, mas ela foi oferecida ao templo. Ela teve que ficar no templo e não pôde ter relações sexuais com nenhum homem. Ela teve que ficar celibato, acho que fala, né? Celibato. E eu acredito mais nessa corrente, tem livro de Levíticos. A Bíblia fala que Deus não se agrada em sacrifícios humanos. Então, mas olha só, história doida. Aí você pensa, como é que um cara desse, mesmo diante de uma situação tão doida assim, feito um voto precipitadamente, como é que ele está ainda entre os heróis da fé, na galeria dos heróis da fé? É uma coisa assim que a gente às vezes fica pensando, poxa, o cara talvez, ele meio que, entre aspas, destruiu a vida da filha dele, por um voto impensado dele, talvez no desejo de reconquistar o seu valor na sua cidade.
amizade, sua família, das pessoas que conheciam. Só que esse cara está entre os heróis da fé. Eu fiquei me perguntando isso e eu cheguei à seguinte conclusão: que ele não, a Bíblia fala de 3 coisas dele. Primeiro, que ele era valente, que ele era valoroso, e a Bíblia diz que ele cumpriu o voto. Então vamos pensar. Ele não está na Galileia por ele ser valente, porque a Bíblia fala de outros valentes. Por exemplo, os 300 valentes de Davi. A Bíblia fala de outros tipos de valentes que há na Bíblia, que tem aqui nas histórias bíblicas. E nem por isso, por ser valente, eles entraram na galeria. Então não é por isso. Não é por ele ser valoroso. Existem outros personagens da Bíblia que a gente vê, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, era um cara que tinha valor, que mesmo diante da morte, eles decidiram não se curvar diante do estátua. O cara valoroso. Mas eu não vejo ele lá na galeria dos caras da fé, dos homens da fé, dos heróis da fé. Mas, aqui, a gente observa também que ele valorizou a aliança que ele fez com Deus, mesmo essa aliança sendo extremamente difícil. Então, na minha concepção, a resposta estaria aqui. Porque na melhor das hipóteses, nesse caso da segunda corrente, que ele só deixou sua filha no templo e não tinha mais ter com relações sexuais, na melhor das hipóteses, isso custou a descendência dele. Que isso, para que naquele tempo, era muito importante, era a única filha dele, era a única. Enfatiza, ela não poderia mais ter filho, não poderia gerar filho, não teria descendência. Então, na melhor das hipóteses, custou a dependência dele. Só que ele valorizou a aliança que ele tinha feito, o voto que ele tinha feito. E aqui eu quero fechar a palavra dizendo o seguinte: todos nós, eu acredito que todos temos 2 visitantes ali, mas eu acredito que pelo seu rostinho, vocês já fizeram voto um dia ao Senhor. E mesmo em dias difíceis, pessoal, nós não podemos quebrar o nosso voto diante de Deus, porque os dias são difíceis, porque as atitudes devem ser difíceis. Olha o caso do cara, o cara teve que sacrificar a filha dele, mesmo diante de uma situação tão extremada dessa, ele cumpriu o voto que ele tinha feito. A Bíblia é clara dizendo, se você não está acreditando, o versículo 39, ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, ela ficou 2 meses lá chorando, né? o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Ou seja, ele cumpriu. Olha lá, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Mesmo nessa situação difícil, ele cumpriu o voto. Então, precisamos cumprir os nossos votos, gente. Precisamos cumprir aquilo que lá atrás a gente disse para o Senhor: olha, entregue tuas mãos na minha vida, perdoa os meus pecados, escreve no teu livro da vida e tudo mais. Quantas orações a gente fez em volta ao Senhor? E eu digo, quantas orações dessas? Aliás, e em meio aos dias difíceis, quantas vezes a gente cumpriu, a gente quebrou esses votos? Então, se o seu voto está quebrado hoje, olha para mim aqui, falou, se o seu voto está quebrado hoje, meu irmão, ainda é tempo de você consertar isso, de você recuperar, de você restaurar esse voto, de você ser fiel, ser leal. Como eu disse em Josué capítulo 9, fala da história de Josué. Josué foi enganado, ele teve que fazer votos enganados. Como tipo, você conhece a história, que eles estavam lá com a roupa, daqui a pouco eles colocaram um chinelo desgastado, oh meu Deus, me ajuda, luta as minhas batalhas. E aí Josué faz igual. E mesmo diante da situação de engano, ele teve que cumprir o seu voto. Lá na frente, a Bíblia fala que Davi assumiu o trono, e aí veio uma fome sobre a cidade. E aí ele foi consultar o Senhor e falou: mas aí, por que essa fome? Aí Deus fala para ele: olha, porque Saul, 300 anos depois da promessa que Josué tinha feito, do voto que Josué tinha feito com os gibeonitas, quebrou, e por ele ter quebrado, chegou consequências na sua casa, numa quebra de votos. Então, valorize aquilo que você disse, valorize seus votos. A Bíblia fala que a palavra do cristão é sim ou não. O que passar disso, uma presidência que vai de Deus, não, é maligno. Então, diante das situações que você possa estar passando, que você possa lembrar dessa frase: Senhor, eu fiz um voto, Senhor, eu sou seu, eu sou seu filho, que eu vou me esforçar para ser fiel, para lutar contra o pecado por ti. Então, cumpra seu voto, meu filho. Cumpra o seu voto. Cumprimos nessa noite o voto que temos feito, que com
certeza o Senhor também vai cumprir o voto. Qual é o voto dele? Se você for fiel até o fim da sua vida, a promessa que ele te diz é: eu vou te dar uma coroa, vou te dar a coroa da vida, dar-te a coroa da vida. Há um lugar preparado para você, mas não é para qualquer um, é para aqueles que cumprem os votos, é para aqueles que têm, que consideram valor em seus votos, que consideram valor naquilo que conversou com Deus algum dia, uma oração que fez com o Senhor algum dia. Então, que nessa noite possamos colocar nossa mente no nosso coração, que precisamos valorizar aquilo que fizemos, aquilo que um dia oramos ao Senhor. E se você está aqui essa noite e nunca fez um voto a Deus, que você possa fazê-lo sem medo. O voto de se esforçar para ser melhor, o voto de: Senhor, eu pequei, vacilei, fiz tal coisa, mas me perdoa, me ajuda a cumprir aquilo que as suas escrituras falam. Então você tem essa oportunidade, diferente de muitas pessoas que hoje não tem mais, você tem. Então valorize os votos que o Senhor tem com você e que você tem. Amém? Eu tenho essa oportunidade.